Vai começar mais um BNcast, o videocast oficial da BioBrasil Fair e Naturaltech 2025. Eu sou a Thaís Moura e hoje eu tenho o prazer de receber a Marcela Rodrigues, criadora do perfil A Naturalíssima. Seja bem-vinda, Marcela. Obrigada, Thaís, e boa tarde. Você que está aí acompanhando todos os dias da feira, fazendo essa cobertura aí junto com a gente. Vamos começar contando um pouquinho da tua trajetória, como é que surge o perfil A Naturalíssima e o teu interesse pela beleza limpa. Eu criei a plataforma Naturalíssima 11 anos atrás, numa época em que eu estava numa busca pessoal para um estilo de vida mais consciente, mais desacelerado. Eu era jornalista de jornal na época, depois eu migrei para as revistas, e foi inclusive nessa época que eu fui a primeira vez numa Naturaltech BioBrasil Fair, só como participante, né? Então como a tua história começou conectada com a feira. Sim, há muito tempo. Então, naturalmente, isso tudo foi impactando o meu trabalho como jornalista de beleza, moda e comportamento, que eram as áreas que eu atuava à época. E nessa jornada que eu comecei a mudar o meu estilo de vida, a minha própria prática, eu fui tentando ajustar o meu trabalho e não tinha tanto espaço nas revistas que eu trabalhava, trazer esse lado mais natural e sustentável. Então, eu criei a Naturalíssima, na época era um blog até, que nem tem mais, para eu compartilhar essas escolhas pessoais. E durante essas descobertas eu fui estudando, amadurecendo, então eu fui me formando em sustentabilidade, estudando yoga, ayurveda, hoje em dia o ESG, tudo que está dentro desse guarda-chuva do consumo consciente, me especializando. Então foi um processo que foi amadurecendo junto também. Você fala muito sobre beleza limpa, holística e slow. Explica pra gente o que é isso, né? Que conceito é esse? Quando eu comecei a transicionar para esse consumo mais consciente, foi natural, como eu falei, olhar para o que eu fazia na época, que era eu era editora de beleza de uma revista. Então, eu estava ligada muito na alimentação, no lixo, em desacelerar, e não se falava tanto de trazer toda essa perspectiva para a perspectiva da beleza. Então, eu comecei a questionar e não encontrava, assim, como ligar os pontos. Eu via algumas marcas naturais que eu conhecia na própria feira, e eram pouquíssimas à época, e não se falava muito de ingredientes. Então eu fui pesquisando e comecei a levantar isso como uma bandeira. Então, mesmo que eu vá estudando sustentabilidade, eu fui me especializando em consumo consciente, beleza limpa se tornou uma bandeira pessoal para mim. Na época a gente nem se falava em beleza limpa, era beleza natural. Então, eu fui amadurecendo até esse olhar de ir conectando consumo com a visão holística, que ainda é algo raro hoje em dia. Eu costumo dizer que o nosso desafio hoje, que beleza limpa é um movimento que se expandiu muito, a gente tem centenas de marcas que materializa em produto esse conceito. O desafio agora é a gente manter uma visão holística, que é olhar para o todo. Beleza limpa, natural, consciente, como eu gosto de falar, é produto, é fórmula, mas é também como uma marca olha para toda a sua cadeia de produção, como ela comunica, e da nossa parte de entusiastas e consumidores, é consumir marcas mais naturais e ecológicas, mas também questionar o porquê que eu estou consumindo, reduzir o meu consumo e ir construindo uma relação mais gentil, respeitosa e menos dependente com esse consumo. Então eu falo que o primeiro passo é sair do consumismo e ir para o consumo, porque o consumo vai existir. Né, pensar em todas as etapas de impacto, sim, né? Porque às vezes, se não faz bem para a natureza, não vai fazer bem para o nosso corpo também. Sim, e aí a beleza holística, dentro da beleza limpa, natural e consciente, eu penso que ela se traduz muito no olhar, numa camada mais aprofundada, que não tem a ver com produtos. É como eu me relaciono com o tema beleza, como eu me relaciono comigo mesma, independente se eu estou usando ou não um produto, como eu posso... É num lugar da autoestima? No lugar da autoestima, no lugar da autocompaixão. E não dessa autoestima que a grande indústria faz a gente entender como eu me sinto me olhando em frente ao espelho. Diante da minha imagem, né? Sim, é como eu me sinto comigo mesma em qualquer fase, seja nos altos, seja nos baixos. E a Beleza Limpa, ela propõe isso. Eu uso produtos naturais e ecológicos, eu tenho um consumo mais desacelerado, mas eu também tenho uma relação mais gentil comigo mesma, com os meus cuidados do dia a dia. Perfeito, Marcela. Para quem não conhece muito bem do termo, o que é que um produto precisa ter para ele ser considerado Clean Beauty?
É complexo, porque no Brasil a gente não tem uma regulamentação do que define um produto natural, o que é orgânico. A própria movimentação de mercado foi definindo. A gente tem algumas certificações que a gente encontra em produtos aqui na feira, como o IBD, EcoCert, entre outros, que propõem um parâmetro. Então, acima de 90% de ingredientes naturais, acima de 90% de ingredientes orgânicos. Mas, na verdade, a gente tem produtos com alto grau de naturalidade, 80%, por exemplo, e que usa e também é livre de ingredientes nocivos, que é um dos grandes pilares, né? Ingredientes que comprovadamente pela ciência têm impacto na nossa saúde e na sustentabilidade, no solo, nas águas, mas ao mesmo tempo tem também outras práticas de sustentabilidade na embalagem, em como comunica, nesse cuidado em toda a cadeia. Então tem a certificação que garante essa naturalidade e também tem marcas que não têm a certificação, mas praticam quando se colocam no mundo enquanto produto. Mas essa definição ainda ela é um pouco confusa e isso acaba abrindo brechas para o que a gente chama de greenwashing, que na tradução livre é lavagem verde, é quando uma empresa tenta parecer mais natural do que ela é. Isso acontece muito na grande indústria lá fora e o consumidor tem que estar muito atento se ele quiser usar o poder de consumo dele para apoiar uma marca que está correta do começo ao fim, e não cair numa cilada ou no que a gente chama de greenwashing, né? E fazer escolhas mais conscientes, né? Sim. Que dicas você daria para esse consumidor que quer transicionar para consumir produtos que tragam esse conceito de beleza limpa? Eu costumo dizer que a gente tem 2 tipos de dicas, né? Aquela do mundo ideal quer aderir ao consumo consciente? Primeiro a gente expande a consciência, depois vai para o consumo. Então se questionar, entender o que me move a comprar. O que me faz eu me sentir nutrida comprando algo? Eu estou trocando só 6 por meia dúzia? Eu tenho poder aquisitivo, então eu vou jogar todos os meus produtos convencionais fora, eu vou comprar todos os ecológicos? Tem algo a ser ajustado. Então eu falo muito que a gente tem sobre o repensar. E mais na prática isso acaba acontecendo junto com o consumo. É muito natural, a pessoa entra nesse universo porque ela encontrou uma marca aqui na feira, nem entende tanto, mas a própria indústria, que é mais verde, que a gente chama, ela vai levando também. Eu costumo falar que uma transição gradual, sem pressa, sem aquele medo de que eu preciso jogar tudo fora agora e comprar tudo natural, ela é mais possível, mais democrática. Então, eu tenho um livro que é O Guia da Beleza Consciente, uma jornada em direção a práticas de cuidados mais atentos, sustentáveis e naturais, porque essa atenção ela tem que estar presente em todos os pilares. Então, eu proponho olhar para o contexto, né? Eu sou uma consumidora consciente, então eu quero saber qual é o contexto, para além do produtinho, da dica. Quais são os ingredientes mais nocivos e mais importantes de evitar, sendo que são muitos. Quais são as marcas mais possíveis para mim, mais próximo de mim possível? Como que eu posso fazer esse questionamento, né? O porquê que eu estou usando aquilo tudo, como que eu posso reduzir? E aí a gente vai adentrando dicas mais práticas, ou por onde que eu começo, que é uma pergunta que sempre fazem muito. Então, se a gente não vai trocar tudo de uma vez, o ideal é que comece estrategicamente. Então, um bom sabonete natural, um shampoo sólido, um óleo corporal 100% natural, são itens que, de forma sensorial, as pessoas que estão começando nesse universo aderem muito rápido. A gente consegue expandir para toda a família. Um sabonete, por exemplo, o marido usa, o filho usa, todo mundo gosta. Esses itens mais básicos de higiene? Sim, porque existe um mito ainda, né, lá fora, que será que funciona? Não só funciona, mas eu acredito, eu sempre entrevisto, estou em contato em eventos com dermatologistas, cientistas, farmacêuticas, né, no meu papel de traduzir como comunicadora, consultora estratégica também, que a nossa pele ela tem maior biocompatibilidade com esses ingredientes naturais. Então, não só é mais seguro, funciona muito melhor, claro, não basta ser natural. É preciso ser sustentável e estar seguro. Mas funciona muito bem. Então, é um caminho que, quando você começa, eu costumo dizer que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Você está participando aqui da feira, você está fazendo a cobertura aqui, né? Sim, para o Instagram oficial da feira. E aí, o que é que você achou? Consegue adiantar para a gente alguma tendência que você observou aqui, que vem forte por aí? Consigo. Acho que um primeiro ponto muito legal, como eu acompanho a feira há muitos anos, trabalhando aqui internamente, é o quanto que a gente vê marcas pequenas crescendo. Então, marcas que ficam lá no cantinho, e esse ano a gente viu muito legal acompanhar enormes. Isso, né? Isso foi porque cresceu, e marcas voltando.
e vendo as marcas se conectarem entre si, mostrando quanto que esse movimento ele tem sim uma união, existem collabs, é um pilar desse negócio que é mais regenerativo e sustentável. Não existe uma concorrência, né? Existe uma colaboração. A gente ouviu muito aqui no videocast dos nossos entrevistados que passaram por aqui, dos expositores, que eles não são concorrentes, que eles estão juntos nessa luta e nesse caminho por construir uma beleza mais sustentável, mais limpa. Eu achei isso muito legal. Sim. E dentre tendências, eu vi muito a circularidade, vi até nos alimentos também. Eu acabei de passar por uma bebida que faz o upcycling, que é o que eu queria citar no cosmético. O upcycling beauty é quando a marca usa insumos da indústria alimentícia que seriam descartados e usa a inovação para transformar em cosméticos de alta eficácia, alta performance. Então, tem uma marca que, por exemplo, usa o insumo da uva de outra marca que está expondo aqui, as duas são orgânicas, então é uma collab de sucesso, assim, de ecologia, né? Claro que seria um resíduo, um lixo que não dá nem para chamar de lixo, é um resíduo que é biodegradável, mas ainda assim ele tem um potencial enorme de cosmética, medicinal e uma marca usa. Então isso é muito interessante. Muito. Os probióticos também, que é algo muito comum na alimentação, tem sido muito usado, algumas marcas estão. Então é uma forma de aumentar a potência e trazer inovação em tecnologia para uma cosmética natural. Eu acho que embalagem também a gente vê uma evolução aqui, muitas marcas com refis e o uso de refil, ele diminui muito o uso de resíduos também por meio de embalagens a curto e longo prazo, além de tornar o produto mais acessível e estrategicamente fidelizar o cliente para essa marca. Então o refil é algo muito interessante nessas embalagens de bambu, de papel, de um plástico que é possível de ser reciclado. Isso é bem interessante. Você foi jurada do Award Clean Beauty esse ano, né? Sim, finalmente. Que foi um prêmio que estreou, inclusive. Eu acompanhando a feira há muitos anos, trabalhando aqui como palestrante, fazendo cobertura, visitante, entusiasta, foi um marco, assim, finalmente ter esse prêmio. Então é algo importante para a gente conseguir dar destaque não só para as vencedoras, mas para fora do mercado também. Você saberia destacar algum produto assim que chamou muito a sua atenção aqui na feira? Vamos para 3. Tá. Eu gostei muito de ter sido um dos vencedores, um perfume da Herbia, que não é um lançamento desse ano, foi lançamento do ano passado, mas porque é uma categoria que é muito desafiadora de conseguir chegar num alto grau de naturalidade, que saia do cheiro que a gente já conhece de óleos essenciais, que eu, como entusiasta do universo natural, amo, mas para alcançar esse público de fora, que não vem pela causa, vem às vezes pela tendência ou só pela saúde, procura. Então, um perfume que ganha, ele mostra que tem sim muita inovação e variedade dentro da indústria. É o Trau, né? Trau, da Herbia. Eu achei, assim, bem interessante. É maravilhoso, eles passaram por aqui, eu fiquei bem impressionada. Sim, tem um sérum também da UMA, que é o BioGlow, que tem diversos testes clínicos, uma tecnologia patenteada, ativos, que é um cosmético também com alto grau de naturalidade e que traz toda uma inovação. Acho que, assim, eu usando, lendo a fórmula, ele é muito mais potente que muitos cosméticos convencionais. Uma marca que está corretíssima, assim, em cada ponto da cadeia, embalagens de alumínio, uma boa comunicação. Então, achei ele bem interessante. E um terceiro, para a gente finalizar? Um terceiro, a Súria, que eu acho que é interessante falar, porque é uma marca pioneira, que eu sei que expõe, né, porque eu acompanho aqui desde a época do Ibirapuera, uma marca muito forte no capilar. Lançou uma rena, que é 100% natural, tem alguns ingredientes, plantas nativas indianas que tem rastreio de cadeia também, que foi finalista, achei super interessante. E um protetor solar, vou falar um quarto. Tá. Porque eu estava esquecendo. O protetor solar é outra categoria muito desafiadora. E a Cor, que é uma marca que lançou um dos primeiros protetores que são físicos e minerais, que tem zero residual branco, que sempre foi um problema nesse tipo de produto. Assim, e é uma marca que tem uma embalagem de menor impacto, que tem inovação e é um queridinho do mercado e ganhou como produto do ano e eu acompanho há muito tempo, fiquei bem feliz de vê-lo. Perfeito. Marcela, para a gente finalizar, que mensagem você gostaria de dizer para as pessoas que têm interesse em fazer escolhas mais conscientes para a vida?
Que consumo consciente, primeiro a gente olha para a consciência, depois para o consumo, ou junto. Ou melhor, é muito mais sobre consciência do que consumo, e que todo esse movimento que a gente vê aqui na feira, ele é um dos pilares disso tudo que a gente está falando. É uma tradução em produto, né, em algo materializado, de um grande movimento. E quando a gente entende que vida saudável, beleza limpa, produtos mais ecológicos é um movimento, fica mais fácil de aderir. E seja enquanto empreendedor, enquanto entusiasta, ativista, consumidores, a gente consegue fazer com que o estudo cresça e tenha até mais resiliência, deixe tudo mais democrático para aderir. Então, é um movimento, não é só sinônimo de produtos. Perfeito. Muito obrigada pela participação. Grata a você pela conversa. Compartilha com a gente as suas redes sociais. Nas redes, a minha plataforma é a Naturalíssima, que tem no Instagram. Tem site, o meu livro é Guia da Beleza Consciente, está em livrarias, ele é recém-lançado. Tem um podcast também que é o Renaturaliza. E é isso, tá? Em todos os lugares para a gente conseguir disseminar através de um conteúdo e traduzir essa ideia de forma mais didática possível. Trabalho importantíssimo. Muito obrigada. Sim, grata a você. E é isso, o BNcast de hoje fica por aqui. Se você gostou, curte, compartilha e continue aí nos acompanhando nas redes sociais. Até a próxima!